Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Pokémon Blast News. Já estamos na 6ª edição e hoje a gente vai falar sobre as muitas novidades do anime, né, que estão chegando aí. Estamos aqui hoje, eu, Danilo Andretta, administrador do site, e o Lucas. Oi, Lucas. Muito bom dia, boa tarde aí para todo mundo. Estamos agora na 6ª edição, né, do PBNcast, já chegamos aqui no nosso 6º episódio e hoje, como o Danilo falou, a gente vai conversar sobre um assunto que está na boca do povo aí, sobre a franquia, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o anime Pokémon, Jornadas Pokémon. Tem se mostrado um sucesso, a gente vai debater um pouco sobre isso, dar algumas opiniões e fazer também algumas suposições, né, Danilo, sobre como tá o anime, pra onde vai, pra onde foi, enfim, vamos falar um pouco sobre o anime hoje. Sim, a gente já estava muito animado para fazer isso, né? O Lucas até maratonou os episódios, eu tô acompanhando toda semana, a gente tá por dentro do que tá acontecendo, a gente já estava planejando falar sobre isso, e a gente teve uma grata surpresa, né, nesse domingo, no episódio do dia 9 de agosto, com uma nova abertura, né? Ele manteve a mesma música que tinha antes, mas com novas cenas, trazendo novos elementos do que está por vir no anime. E aí a gente já tem um prato cheio para falar muita coisa e falar as nossas opiniões, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, né, Lucas? Exatamente, a gente já estava planejando mesmo falar sobre o anime durante, né, a gente conversou sobre isso na semana passada, e aí acabou que a gente ia gravar no final de semana, acabou dando alguns problemas, e aí uma grata surpresa, foi até bom a gente não ter gravado antes, porque nesse domingo acabou saindo uma nova abertura, né, e agora tem mais coisa para falar ainda daquilo que a gente já tinha planejado. Então a gente quer começar a falar justamente sobre isso, né, Danilo? Depois a gente começa a falar sobre o anime em si. Eu não tinha assistido ainda, eu tinha assistido, sei lá, 10 episódios. E como o Danilo falou, eu maratonei, eu assisti tipo 20 episódios em 2 dias. E pra ficar por dentro, poder gravar o podcast, né? E, enfim, o que a gente vai começar falando aqui hoje não é especificamente sobre o anime, mas sim sobre a nova abertura e o que ele indica pra gente, né? Sim, o episódio de ontem, né, que não sei se o pessoal tá acompanhando todos os episódios bonitinhos, só que o Gol vai pra Johto e ele acaba lembrando uma história da infância, de um amigo que ele conheceu na Floresta Ilex, e ele e o Tóquio, né, que é o amigo dele, procuraram o Celebi e não acharam. Outro dia eles combinaram de se encontrar e o Tóquio não apareceu e ele nunca mais entendeu. E assim, nesse mesmo dia que teve essa nova abertura, teve esse episódio. E esse episódio, ele traz um marco pro anime. Algo que nunca aconteceu antes na história, assim, a primeira vez que a gente tem isso. Que é o quê? Um episódio sem o Ash. E isso foi algo que ninguém esperava, ninguém imaginava que isso pudesse acontecer algum dia. Nem frame, nem nada. Nada. Não aparece touchback, nada, né? Nada. É um episódio totalmente focado no Gol, em uma história da infância. Falando de um Pokémon mítico, Celebi, que por sinal vai estar no próximo filme. Então, isso é algo inédito, é algo pra ficar marcado. E curiosamente, no final do episódio, ele reencontra o amigo dele, o Tóquio, nessa floresta, né? E o Celebi passa por eles sem eles perceberem, e quando ele sobe ao céu, ele tá junto de um Celebi Shine, que é justamente o Celebi que vai aparecer no filme Pokémon Coco, que vai estrear dia 25 de dezembro. Então esse episódio ainda assim traz um gancho com o filme, porque no filme, a selva onde o Zarude vai estar, o Coco, é justamente a Floresta Ilex. Então, apesar do filme passar um universo paralelo, a gente tem o Celebi Shine já nesse episódio fazendo um gancho com o filme. Então, assim, esse episódio de domingo ele traz várias coisas bem legais. E aí, a gente teve a nova abertura, né? Como eu disse, manteve a música, mas novas cenas. E aí, num pequeno frame, assim, muito rápido, que quem não parasse pra ver, assim, trechinho a trechinho, ia passar despercebido, a gente tem o Ash e o Gol já enfrentando Eternatus, em Galar, possivelmente, né? É uma alusão ao Darkest Day que a gente tem nos jogos Pokémon Sword e Shield, que os jogadores enfrentam lá no fim, só que a gente já tem eles aqui. E junto com Ash e Gol, aquilo que a gente já imaginava, que já estava há um tempo aí, já esperando acontecer, que é algo assim, muito legal também. Muito, muito bom. Que é justamente a evolução do Riolo para Lucario e a evolução do Raboot para Cinderace. E isso, assim, é muito legal. A gente sensacional.
A gente já falou que o Lucario, ele sempre teve um destaque muito grande na franquia, em todas as gerações ele aparecia de alguma forma, e pela primeira vez agora, né, finalmente no time do Ash, Lucario e Cinderace pro gol. A gente até levantou suposições lá atrás se o Raboot ia pro Ash porque ele gostava de batalhar, mas aparentemente não, e os dois vão evoluir, e assim, agora a gente já tem os dois com um Pokémon bem forte, quer dizer... O time inteiro deles nessa temporada já tá bem forte, exatamente. né, Lucas? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar especificamente sobre o anime. Mas... Primeiro que eu vou falar desse Riolo, desse Lucario depois, porque eu sou suspeito pra falar, né? Mas eu vou deixar pra falar sobre isso depois. Mas já tá muito forte, né? Já tá muito forte. E mesmo com o Riolo e com o Raboot, já tava forte. Já tava indicando um pouco... um time um pouco diferente das franquias, das gerações anteriores, né? Sim. Mas agora, com essa confirmação do Lucario e do Cinderace, tá um negócio fora da curva, né? Promissor. Sim, já tinham várias merchandising do anime que já estavam indicando ali que o Lucario e o Cinderace iam chegar em algum momento, né? Até algumas figuras que vão ser lançadas em setembro dos dois. Então, possivelmente, a evolução deles está bem próxima. Então, assim, isso é muito legal, né? A gente vai ver, a gente tá vendo, acompanhando, né? Que o Riolo tá se esforçando muito com o Ash, treinando, batalhando, enfim. Muito dedicado, obstinado a ficar mais forte. E é isso, a gente vai ter o Lucario. E aí a gente tem que pensar, né? O que vai vir depois disso? Porque se o Lucario já chegou, né? Em menos de 50 episódios. Muito cedo, né? O que vai ser depois disso, né, pro time do Ash, que a gente vai falar depois. O que vai ser depois? A gente vai ter uma mega evolução? Mega Lucario aí em algum momento, com a Corrina dando... Estão deixando a gente sonhar. A gente tem que sonhar com o anime, né? Eu sempre fico com muitas expectativas, apesar de quase sempre não acontecer o que a gente espera. Só que a gente fica com as expectativas altas. Ou a gente pode ter uma outra forma do Lucario, assim como... A gente teve com o Greninja, exatamente, eu acho que o Greninja. Ou, quem sabe ainda, com um remake de Diamante e Pérola, logo aí na frente, talvez um Lucario Gigantamax, não sei. Cara, dá pra fazer muita exposição, né? Se começar a parar pra pensar aqui, dá pra ficar horas, né, pensando. Não, é muito legal. E assim, a gente acaba olhando mais pro Lucario, porque o Cinderace tá com o Gol. O Gol, o objetivo dele é capturar todos os Pokémon que existem. Então, assim, qual é o papel do Cinderace nesse objetivo, né? Até agora a gente viu o Scorbunny evoluir para Raboot, mas desde então o Raboot não tem aparecido efetivamente, assim, em batalhas, enfim. Ele acompanha ali, mas ele é muito quieto, muito tímido. Vamos ver se ele vai começar a ter maior envolvimento ali no anime, eu espero que sim. É que o Lucario a gente já sabe que vai participar das batalhas, né? O campeonato mundial tá aí, mas o Cinderace a gente ainda não sabe muito bem. O Lucario é bom, né? O Lucario é bom demais, né, cara? Sim. Não tem como, né? É muito bom. Enfim, eu sei que tem uns haters aí, né? Que o Lucario aparece muito. Igual o Charizard, né? Sim, o Lucario aparece muito, o Lucario aparece muito, mas eu sou fã do Lucario. Enfim, né? Eu vou falar disso mais pra frente. Vamos eu vou até puxar um gancho aí, que além do Cinderace, né, a gente também viu aí pela abertura que o Gol vai ter outros 2 novos Pokémon que apareceram ali, né? Que é o Flygon, de um episódio que já tá anunciado, né? Que eles vão pra um deserto aí, vai ter um Flygon, então possivelmente o Gol vai capturar esse Flygon. Que até mostra umas cenas de um vídeo que saiu hoje com o Sobol enfrentando, ajudando lá a derrotar. E a gente tem um Heracross também, que pode ser do episódio de troca, né? Que a gente vai ter esse mês ainda. Na verdade, é o próximo episódio. Que tem um Heracross por ali e talvez seja esse. Então, assim, a gente vê o Gol a cada episódio expandindo mais a Pokédex dele, trazendo mais Pokémon, mas a gente tem alguns ali que aparecem com mais frequência, como o Farfetch, o Scyther. Talvez eles fiquem mais presentes ali. Existe um protagonismo, né? Embora ele saia capturando Pokémon a rodo, né? Quando foi anunciado, né, que ele sairia pegando Pokémon e tal, eu não achei que fosse desse jeito, né? Realmente, tipo, o cara vai e sai pegando tudo que vem pela frente. Mas tá tendo um protagonismo, né? O Scyther, o Farfetch, o Sobol, o Raboot, né? Estão ganhando destaque. O Flygon agora com certeza também vai ganhar destaque. Então existe um protagonismo ali, né? O que eu gosto nessa parte no Gol, né? Já adiantando um pouco, mas assim, ele captura muitos Pokémon, mas a gente vê os Pokémon dele lá no Laboratório Sakuragi.
episódio a episódio a gente vê um aqui, um ali, uma interação. E isso é bacana, porque isso não evita, né, de só ser uma captura e o Pokémon fica esquecido e nunca mais aparece. E eles são importantes pra história, né? Teve o episódio do Darumaka, né, da quinta geração. Isso, que foi ensinar o Ember pro Scorbunny na época. Sim, né? Exatamente. E então, teve um propósito narrativo ali, né? Então, sim, exato. Essa interação é bem bacana. O que eu gostaria mesmo é que tivesse o Pokémon do Ash ali junto, mas enfim, depois a gente fala disso. Agora, um outro ponto ali que a gente também vê são os lendários aparecendo com bastante importância ali na abertura. Por quê? A gente já sabia desde o início que nesse anime o foco seria em explorar as diferentes regiões do mundo Pokémon, que a gente conhece até agora. Na primeira abertura, a gente tinha os iniciais de cada geração. Então a abertura mostrava os iniciais de cada geração. Nessa nova edição, a gente tem em cada região aparecendo os lendários. Então, talvez indicando aí que vai ter uma exploração das mitologias, das histórias, algo que não é muito comum no anime, né? Historicamente, a gente teve a aparição de Pokémon lendários, só que isso ficou muito mais para os filmes. E agora, com os filmes diversificando, né, em universos paralelos, mundos paralelos, a gente talvez tenha uma exploração dessas mitologias na história do próprio anime, né? Como um canon aí no anime. E a gente tem ali também, além das imagens dos Pokémon lendários, a gente tem as aves, né? De Kanto, Moltres, Articuno, Zapdos. Eles de fato aparecem ali com uma animação. Até o pessoal viu uma Pokébola do Gol ali saindo um raio, talvez indicando que ele vai capturar os Zapdos. Mas aí já traz uma conversa aqui pra gente, né? Se a gente vai ter captura de lendário no anime ou não. E aí, Lucas? Eu vi muita gente comentando sobre isso por conta dessa Pokébola saindo os vários raios. Igual eu falei, o Gol, eu não esperava isso no começo, mas eu já entendi a proposta. Ele realmente sai pegando todos os Pokémon pela frente assim. E aí surge aquela discussão que eu vi muito nas redes sociais sobre se ele vai ou não capturar os Zapdos. Cara, é impossível saber, né? Façam suas apostas. Eu chuto que não. Eu acho que o anime, ele tá assim trazendo muitas mudanças agora durante essa temporada, a gente vai falar mais disso depois. Mas eu acho que fazer com que um personagem capture um lendário, me corrija se estiver errado, Danilo, eu acho que isso nunca aconteceu, né? Um personagem assim, protagonista capturar um lendário. Tiveram líder de ginásio, enfim, né? Sim. Teve enfim, eu lembro do líder de ginásio do Articuno, esqueci o nome dele agora, que lutou contra o Charizard lá em Hoenn. Isso. Não era nem ginásio, era Cérebro da Fronteira, isso mesmo. Lá em Hoenn, né? Não, Encanto. Encanto, isso. E, enfim, eu lembro desse, assim, de cabeça, porque eu lembro do episódio, mas fora ele, protagonista, assim, sabe? Protagonista mesmo, sim. Eu não lembro. Então, eu chuto que não. Eu acho que o anime não vai chegar numa mudança tão drástica quanto essa, assim. Olha, se a gente olhar pra Alola, que também surpreendeu em muitos pontos, a gente teve o Ash com Naganadel, que era uma outra Beast, que era um Pokémon lendário, e a gente teve o Ash com Melmetal, que era um mítico. Então, assim, o anime já foi inovador naquele sentido, mas... Enfim, eu não sei, sou um pouco suspeito pra falar se é muito legal esse lance de capturar lendários, assim, como se fosse uma captura de qualquer Pokémon que o Gol vê pela frente, né? Porque a gente sabe que o Gol não tá batalhando pra capturar esse Pokémon. Ele pega, joga Pokébola e captura, beleza. É um grande Pokémon Gol mesmo, né? Exatamente. É isso, né? A proposta é justamente essa. O nome tem a ver com isso, né? Então, e no Pokémon GO a gente também captura lendário dessa forma, né? Mas não sei, eu acho assim, se o anime trouxer isso, vai ser uma grande inovação. Eu não sei se eu gostaria de ficar vendo o Gol com os Zapdos assim, ou ele no laboratório Sakuragi, tipo... eu vou ficar confinado aqui. Pô, é um Pokémon lendário. Mas não sei, talvez tenha uma história aí, enfim, isso... como eu falei... Pode ser que tenha algum outro personagem que apareça que tenha os Zapdos, né? Igual foi esse Cérebro da Fronteira lá em... Eu ia falar Hoenn de novo. Em Encanto. Talvez seja isso, né? Um outro personagem apareça aí com os Zapdos. Mas o Gol capturar os Zapdos, isso eu já acho difícil.
Isso já é difícil. O que você acha? Sim, eu preferia que o anime explorasse as histórias dos Pokémon lendários. As mitologias, as histórias das regiões. Assim como a gente viu explorando um pouco, ensinou. Que a gente teve toda ali uma história do Dialga e do Palkia. Eu gostaria que isso fosse mais explorado dentro do anime, seria bem bacana. Até porque em um dos momentos lá da abertura também mostram o templo lá onde a gente tem os Zacian ou os Zamacenta nos jogos, Sword Shield. Que eu não lembro, Slumbering Wood, eu acho que é o nome da floresta. A gente tem esse local dos jogos que aparece ali na abertura. Podendo indicar, não sabemos, que o Ash e Gol vão se envolver ali na história dos dois lobos aí, né? De Sword Shield. Então, assim, seria legal se tivesse essa interação, sabe? Dos Pokémon lendários explorando essas histórias. Mas eu não vejo necessidade de trazer aí como as capturas. Eu não sei se... eu também não vejo necessidade. Eu não sei se eu gostaria de ver isso. Deixa eu até me ajeitar na cadeira aqui. Mas eu não sei também se eu gostaria de ver isso. Eu acho que a forma como tá sendo feita agora, com essa coisa dele capturar todos os Pokémon e essa coisa de Pokémon GO mesmo, eu particularmente me atrai. Tem até alguns outros aspectos que a gente vai falar depois que eu acho muito positivos. Mas ver ele capturando um lendário mesmo e andando e usando um lendário, aí eu já acho que... Muito não sei, apelativo. cara. Pode ter muita gente que discorda de mim. Não sei. Enfim, vamos ver aí o que o futuro do anime nos reserva. Aguarda, né? Nos reserva. Sim. E aí a gente teve um outro frame também que foi muito aclamado, muita gente gostou, que foi o pessoal de Alola voltando, né? Isso assim, se a gente parar pra olhar até agora no anime, a gente não teve nenhum episódio de Alola. Sendo que a gente tem a Alola no pôster, né? Então a pergunta que tava circulando é: quando Ash e Gol vão pra Alola? Então a gente já estava imaginando que isso tinha ficado por último ali, né, entre as regiões, nesses primeiros episódios, porque o Ash acabou de voltar de Alola. Mas em algum momento eles vão ter que ir pra lá explorar alguma coisa que o anime não trouxe anteriormente, né? E aí também ficaria a pergunta, mas e os amigos do Ash? Porque ele estava em todos os locais, foi para todas as ilhas, muitas aventuras, com eles, todos eles ali. Então, a gente vai pra Alola e vai ignorar que eles estão ali, o Ash vai simplesmente ignorar que os amigos deles estão lá na escola Pokémon, né? Com o professor Nogueira, enfim. E aí a gente teve esse frame indicando, não, que eles vão aparecer sim. Então a gente teve o Kiawe, a Lana, ou a Vitória, né? Pra quem, dependendo se é no Brasil ou não. A Mellow, que também é a Lulu, e o Chris, ou Sophocles, enfim, esses... Os protagonistas da última temporada, eles estão ali e assim, eu acho que foi uma das coisas que o pessoal mais gostou, tirando quem não gosta de Alola, né? Mas eu acho muito bem-vindo. Essa ideia de visitar as regiões e não ignorar aquilo que já foi vivido lá, ou quem vive lá, isso eu acho perfeito. Eu acho que tem que continuar acontecendo, porque esses personagens existem, sabe? Pra que você vai criar outros personagens ali que vão aparecer em um episódio e nunca mais vai aparecer, do que aproveitar e trazer mais fanservice, que é isso que essa temporada tá trazendo pra gente. Sabe? Isso concordo. É muito legal. Concordo, eu acho que, igual eu falei, eu não sou um fã de Alola, não sou mesmo, mas eu acho que ignorar aquilo que existiu, isso vale para todas as regiões, mas a Alola, como é a que tá mais próxima, né, da 7ª geração, acaba que isso é ainda mais gritante, né, se ele voltasse pra Alola e não revisse o pessoal. Então, é legal ver que eles não estão ignorando isso. Já existe aspectos nesse anime que mostram que eles não... que assim, eu ia falar que eles não esqueceram, mas na verdade que o Ash não esqueceu, né, da história que ele viveu durante esse tempo todo. Voltaram, né, já alguns personagens. Então, mostrar que vai voltar o pessoal de Alola também dá uma esperança pro pessoal de que talvez voltem outros personagens antigos também. Sim. Que o pessoal sempre quer ver voltando. Então, tem 2 pontos importantes, né? Primeiro, o pessoal de Alola voltando. E segundo, o pessoal de Alola voltando indica que outros personagens antigos também podem voltar. Exatamente. Então, esses 2 pontos eu acho sensacionais. E eu realmente espero ver mais personagens antigos voltando. Eu fiquei feliz de ver o pessoal de Alola, mesmo não gostando de Alola. Nossa, isso, assim, a gente tem que comemorar, porque a gente tá falando de um anime que tá no 33º episódio aí, 33, 34. Sim, a gente nem chegou no agora, episódio 40.
E a gente tá falando de uma série que não completou nem um ano. E a gente tem aí uma série que vai ficar uns 3 anos, sabe? Se em 30 episódios aconteceram tantas coisas legais que a gente tá vendo, o que mais vai acontecer, sabe? Então, assim, isso deixa o pessoal animado, porque não é aquela coisa que demora pra desenvolver, que a gente tem um ápice lá no final. Eu tô sentindo, né, Danilo? Eu tô sentindo que não tem tanto filler. Agora já estamos até começando a falar do anime. Né? Antes da gente começar a falar do anime, tem algum ponto a mais sobre a abertura que você acha pertinente falar? Ah, sim. 3 pontos, né? Eu já ia começar a falar aqui. Não, a gente vai conversando, né? 3 pontos. A gente tem que prestar atenção na Koharu, ou Chloe, né? Pra quem quiser. Porque ela se mostra cada vez mais interessada nos Pokémon, né? Até falou no episódio recente, né? Os Pokémon são incríveis. Ela evitava e agora tá cada vez mais próxima. Talvez a gente ainda tenha um trio aí nessa geração, né? Chloe viajando com Ash e com Go. Eu acho que isso precisa acontecer. Porque o protagonista feminino também é importante na série. A gente sempre teve isso. Apesar de que, historicamente, as personagens femininas sempre demoraram mais para construir os objetivos. Isso sempre se repete. Mas eu acho importante ela estar aqui e participar mais disso e formar um time. Nem que tenha algum objetivo que seja construído aí para ela, mas para que ela apareça mais, né? Segundo ponto. Raihan e Leon. Eles voltam a aparecer na abertura. É lógico que o Leon, né, o Ash, deseja derrotar ele. Então é óbvio que ele ia aparecer. Mas a gente tem o Raihan aqui também com o Duraludon. E a gente tem até umas imagens lá, como se tivesse tirado fotos, né, no Instagram Pokémon, do Ash, o Go, o Raihan e o Leon. Isso é muito legal porque também indica que o Raihan volta a aparecer, talvez tente enfrentar o Leon de novo. E se o Ash quer chegar no Leon, em algum momento ele vai ter que derrotar o Raihan. Ele vai ter que passar por ele, exatamente isso que eu ia falar. É esse o ponto que eu ia falar, ele vai ter que passar por ele. Pois é, e isso a gente tá falando de 8 pessoas que vão estar no top, né? O Raihan é uma delas, o Lance é outra. Então, assim, vamos ver como que isso vai acontecer, né? E o terceiro ponto que acaba passando ali, entre outras coisas que a gente não vai trazer aqui, mas que aparece o Pikachu Gigantamax lá em algum momento, enfrentando o Dreadnought. Isso a gente já viu no anime, né? Isso já aconteceu. Mas que eu acho que eles colocaram ali pra dizer, olha, isso não acabou, isso vai continuar de alguma forma, mas não fica muito claro como isso vai ser explorado. De certo modo, em algumas partes eu achei que a nova abertura foi tímida, porque isso até lá, se você vê a abertura, até a metade dela não traz nada muito novo, de repente começa a aparecer várias coisas. Mas assim, eu acho que isso serviu pra deixar muita gente animado pro que vai acontecer e parece mais que tá tudo muito legal. Né? Pois é. Mais do que já estavam, né? Pois é. Eu gostei particularmente da abertura. Eu acho que todas essas coisas que a abertura... Assim, sempre que uma abertura consegue suscitar novas ideias, novas suposições, eu acho válido. Então essa história do Lucario com o Cinderace, o pessoal de Alola voltando, o Flygon, os lendários aparecendo, Pikachu, Gigantamax, enfim, né? Tudo isso eu achei muito válido, serviu para aumentar um hype do pessoal que já estava alto, né? Uhum. E agora eu acho que tá ainda melhor, né? E já puxando, Danilo, agora sim, né? Finalmente começando a falar mais especificamente sobre o anime em si, não só da abertura, eu acho que a primeira coisa que é pertinente falar aqui é que a recepção dele tá muito positiva, né? Aparentemente muitas pessoas estão gostando. O que eu percebo vendo, né, Instagram, Twitter da PBN, é que o pessoal tá assim... elogiando, sempre tem, né, o pessoal que não gosta, é impossível agradar todo mundo, mas eu acho que comparado principalmente com a Alola nos 3 anos anteriores, né, a recepção tá muito, muito, muito melhor mesmo. O que você acha? Então, a Alola me agradou bastante, assim, tinha coisas que eu não gostava, mas me agradou. Mas eu acho, assim, que a mudança dos traços, primeiro, foi algo que agradou o pessoal. Concordo. Isso já ajuda bastante, porque o que a Lola sofreu por conta da animação, assim... Não quero uma animação ruim. Não quero uma animação desleixada, na minha opinião. Mas que era um traço que não agradava, né? A maior parte aí da fanbase, não sei... Parece que não gostava muito desses traços. A gente teve, então, essa melhor percepção em relação aos traços. Foi muito legal. E o anime adotou uma nova abordagem que foi muito bacana, né? Essa ideia de visitar as regiões pra gente não ficar preso em Galar. Pela primeira vez, isso a gente tem.
Ash e o Gol se deslocando, né, entre as cidades, regiões com uma facilidade muito maior, sendo que antigamente em Johto, por exemplo, a gente tinha vários episódios que, tipo, era só na floresta, porque era entre uma cidade ou outra. Então a gente não tem essa enrolação, né, esses episódios filler. Acabaram aquela quantidade absurda de fillers, né? Eu tô percebendo que existem, claro, impossível, Sim. né? Sustentar um negócio desse tamanho sem nenhum filler durante os anos. Mas eu também tô percebendo que ao longo do tempo tá diminuindo. Eu acho que existiu agora nesse anime uma mudança de objetivo muito clara, né? Ele parou de seguir os padrões de ginásios que historicamente sempre aconteceram, pelo menos na grande maioria das vezes. E agora tem essa dinâmica de visitar várias regiões e ver vários Pokémon antigos. Então é muito grande a quantidade de episódios que eles revêem Pokémon antigos não deles, né? Não, por exemplo, os Pokémon do Ash, mas Pokémon antigos da região. Então eles estão de Hoenn, depois eles estão em Sinnoh, depois eles estão em... Enfim, eles estão viajando e vivendo aquele universo que foi criado ao longo desses 25 anos, né? Não preso àquilo que somente a 8ª geração tem a oferecer. Não é só a 8ª geração. Existe um mundo de Pokémon ali por trás daquilo que nunca antes foi explorado no anime dessa forma, né? Sim, muito legal. E assim, só pelo fato... A gente tem uma forma aí de acabar com os fillers, né? Nessa temporada, que é justamente as capturas do Gol. Só do Gol capturar um Pokémon num episódio que parecia filler, já deixa de ser filler, porque ele soma a história, né? Então, já assim, é um propósito narrativo, né? Sim. Exatamente, porque esse Pokémon vai continuar aparecendo. Então, assim, a gente... Tá muito legal. Eu acho que o Gol ainda não tem a força de protagonismo como o Ash. Então, assim, eu espero que isso se fortaleça. Eu queria algo mais forte, assim, eu sinto que falta ainda desenvolver. Mas essa interação entre os dois tá muito legal. A proposta do anime tá muito legal, algo que a gente nunca viu antes. Tá mais... Os roteiristas talvez estejam ousando mais. E isso tá agradando, certeza, né? Até mesmo a formação do time do Ash muito rápida. Sem capturar um Gastly, que um dia talvez chegue num Gengar ou cara, não. Sensacional. Sem capturar um Dratini, que a gente tem que esperar lá no 100º episódio. Né? Na Liga. 3 episódios da Liga, assim. Pois é, igual o Torracat, que evoluiu pra Incineroar na batalha final lá do professor Nogueira e que nem teve participação nenhuma como Incineroar. Então a gente deixou isso pra trás. Agora não, a gente tem a captura ali do Pokémon. A gente teve o Riolo ali pra treinamento, mas o Farfetch tá vindo junto também treinando. Em algum momento talvez a gente veja um Sirfetch. Então assim, tá mais acelerado, mas tá um acelerado gostoso de acompanhar, sabe? Sobre o Gol, você falou sobre o protagonismo, né? Eu acho que eu tive uma percepção um pouco diferente assistindo. Eu acho que... óbvio que o Ash ainda tem uma porção a mais de protagonismo, mas eu acho que o Gol, ele tá ficando um pouco mais dividido. Eu tô sentindo que a cada episódio que passa, mostrou, por exemplo, os pais dele. Agora a gente teve um episódio que só apareceu ele e mostra um amigo de infância. Eu acho que eles estão começando a querer flertar com essa coisa de dividir um pouco mais esse protagonismo. Até porque, aparentemente, até o momento foi só os dois, né? A gente comentou sobre a Koharu aparecer mais pra frente. Mas a gente ainda não sabe. Eu espero que apareça. Eu quero muito uma protagonista feminina de novo. Eu acho que um trio é mais legal de assistir, né? E ver o desenvolvimento dela com os Pokémon e tal. Então eu já sinto que tá tendo um pouquinho mais de divisão nesse protagonismo, que não é só o Ash, porque o que eu quero dizer, né? Se você parar pra pensar, por exemplo, lá em Sinnoh, né? Era Ash, Brock e Dawn, né? O Brock e a Dawn, nitidamente eles eram coadjuvantes, né? Nitidamente eles eram coadjuvantes. Os objetivos deles eram secundários. Com o Gol eu já acho que tá um pouco diferente. Com o Gol eu tô sentindo que o protagonista tá um pouco mais dividido. Todo episódio praticamente ele captura Pokémon. Serve até inúmeras vezes como um alívio cômico. Eu vou falar disso mais pra frente. E pra mim tá funcionando, né? Pra mim tá funcionando. Tá funcionando, mas eu ainda... Assim, é porque eu gosto muito do Ash, né? Falta. Então, por exemplo, no episódio de ontem que a gente não teve o Ash, eu sentia falta. Assim, eu não sei se eu também assistiria... Com a mesma vontade se a gente tivesse só o Gol, entendeu? Então, assim, que eu não... Mas a gente... Não, isso que você falou é uma verdade. Há poucos episódios a gente também teve a Koharu lá com o episódio do Pidove e o Yamper. Do também Pidove, a gente teve... Do Milotic depois, né? Então, a gente teve uma participação do Ash do Gol muito pequena. Eu acho, nem lembro se eles aparecem em algum momento. Aparecem só no finalzinho, assim. No finalzinho.
Aparece no final, assim, quando ele já tá indo embora pro Dove. Pois é, e também foi um episódio assim que, vamos deixar eles de lado e vamos focar aqui na Korra, né? Então assim, a gente tem episódio pra todo mundo. Mas enfim, é algo que eu acho que talvez, não sei. Ainda não tá no ponto, eu entendi o que você quer dizer. Ainda não tá no ponto, tá mudando, né? Eu também tô com essa percepção de que eles estão querendo dividir mais o protagonismo, mas não chegaram lá. Então, é esse exemplo que você deu. Por exemplo, se o Ash não aparece no episódio, como foi o de ontem, não parece tanto Pokémon, né? Lógico que é Pokémon, mas você sente que tá um pouco diferente, né? Você fala, tá faltando. É que eu queria talvez ver o aqui. Gol batalhando um pouco mais, sabe? Concordo, e não só também, jogando concordo. Pokébola torta direito e, ficando só por isso. E até mesmo quando... Mas, por exemplo, é um pouco legal, assim, quando alguém captura um Pokémon, ele olha, assim, como se, eu queria ter capturado esse Pokémon. Eu queria ter capturado, sim. Mas enfim, né, vamos ver aí também o que o anime aguarda pro Gol. Se ele vai chegar a encontrar o Mew em algum momento, né? Que, na verdade, quando ele começou, o objetivo era esse, né? Encontrar o Mew. Enfim. Sim. Mas vamos falar também do Campeonato Mundial de Pokémon. Que isso é que tá por trás do enredo aí como objetivo do Ash. O objetivo nessa temporada quero derrotar o Leon, que é o top, o líder do Campeonato Mundial. Então, isso é algo que a gente não tinha nos jogos. É uma proposta também inovadora do anime, onde a gente tem treinadores do mundo todo disputando as melhores colocações para tentar ficar entre os 8 melhores do mundo Pokémon, né? E a gente tem o Leon aí, que era o campeão em Galar, mas aqui a gente tem o Leon como campeão supremo do mundo. Né? Mais que a Cynthia, que é por muitos considerada a treinadora mais forte aí. Enfim, e aí, o que a gente tem pra falar, Lucas, do campeonato? Cara, pra mim, o campeonato Pokémon, ele é a cereja no bolo, na minha opinião. Quando eu tava maratonando, eu já maratonei tentando procurar, né, com essa visão mais, deixa eu tentar achar coisas aqui que dá pra eu falar, porque eu já sabia, né, que a gente ia gravar sobre o podcast. E pra mim, esse campeonato mundial, ele é a cereja do bolo. Por quê? Porque ele é a desculpa perfeita para fazer com que eles viajem por todas as regiões. Eles viajam por todas as regiões, cada episódio eles estão em um lugar, e mesmo assim, o Campeonato Pokémon serve como desculpa para dar continuidade pro enredo. Qual que é a lógica? Se eles seguissem, né, a estrutura de ginásio e ficassem presos naquilo, eles jamais poderiam ficar viajando, porque eles iam ficar viajando num monte de episódios, depois ia voltar pro ginásio? Exatamente. Não, né? E não, o que eles fizeram? Qual foi a solução mirabolante? Vamos criar um campeonato mundial que serve para absolutamente todas as regiões pelas quais o Ash passar, e do nada vai surgir um cara lá que vai desafiar ele em qualquer lugar que ele esteja. Então tem episódio que ele tá lá de boa, né? Eu lembro daquele episódio que ele tá com as crianças, né? Que ele se divide em trio. E do nada chega um cara no meio do negócio lá e fala, e aí, vamos batalhar? Aí chega o Rotom, né? Sim. Também é sensacional. Legal. E eles batalham. E pronto. E é isso. E ali ele subiu de ranking e deu continuidade pro objetivo dele, sem ele estar preso numa região só. Então, pra mim, esse campeonato mundial, ele foi a solução perfeita. Os roteiristas... Roteiristas estão de parabéns em relação a isso, porque eu achei genial. Na hora que eu vi, eu falei, é a desculpa perfeita pra fazer com que ele viaje e consiga dar continuidade pro enredo. Sim, a gente até viu depois ele viajando pra Kalos, né, mais recentemente, naquele mini torneio ali pra subir de posições também, onde ele enfrentou a Corrina. Também, sensacional. E essa é a ideia também que a gente tem pra justificar a volta de personagens antigos, né, de antigos rivais, como a gente teve da Corrina recentemente. Então, assim, isso é muito legal, porque a gente tem essa abertura pros rivais que o Ash já enfrentou antes e que também desejavam ser treinadores Pokémon e o mais forte. E a gente tem esse torneio acontecendo aí, né, agora. E assim... Você junta tudo, né, num lugar só. Eu achei isso genial. E também é legal porque se a gente olhar, por exemplo, na perspectiva da Elite 4 do campeão, isso a gente nunca teve explorando no anime. Ou seja, essas batalhas supremas com treinadores muito fortes. E o Ash, desafiando eles depois de ganhar uma Liga Pokémon. Isso nunca aconteceu. Agora, a gente tem um top 8, que são os treinadores mais fortes do mundo. E até agora o que a gente tem aí é o campeão de Galar, que é o Leon. A gente tem o Lance, que é o campeão de Kanto. A gente tem o Raihan, que é o líder de ginásio de Galar. E a gente tem outros 5 treinadores que vão aparecer aí, que com certeza são treinadores muito fortes.
provavelmente vão ser treinadores que a gente conhece, né? Eu acho que eles não Eu chutaria que sim. Eu chutaria que seria a Cynthia, por exemplo. Né? Sim, com certeza. Não sei se já foi alguma coisa conversando, não sei se apareceu alguma coisa sobre ela, algum rumor. Não, se tem, eu não tô sabendo. Mas eu chuto que é uma delas, né? Cynthia e o Steven, que apareceu em Kalos, que é o campeão de Hoenn. Eu também acho que ele vai ser um dos top. E, tipo, isso é muito legal. Então, sensacional. Assim, o Ash vai ter que chegar até eles e vai ter que enfrentar eles. E isso é legal porque a gente vai ter batalhas cada vez melhores no anime. E isso que é interessante. Porque o Ash tá subindo de nível, beleza, só que ele ainda tá, de certa forma, no nível inicial. Então a gente tem batalhas intermediárias, assim, com nível de dificuldade moderado. Conforme ele vai avançando, a gente vai ter batalhas muito mais desafiadoras. Então isso também vai ser muito bacana. E eu acho que uma coisa que é interessante também é que, dada a velocidade com que o negócio está evoluindo, né, são mais de 10 mil treinadores, ele já está em 900 e poucos, se não me engano, 901, 800 e alguma coisinha. E dada a velocidade com que isso está acontecendo, eu acho que mais pra frente o foco vai mudar. Talvez ainda tenha ginásios, sabe? Eu acho que pode ser que exista a primeira metade campeonato Pokémon, mundial de Pokémon, e depois volta aos ginásios, dá uma estabilizada com os times. E isso, outra coisa que me leva a querer nisso, a velocidade com que o time dele foi montado. Já são 5 integrantes em menos de 40 episódios, menos de, 30 episódios, né? 32 episódios. Então eu acho que vai ser dividido em duas metades muito claras, assim, sabe? Sim. Então, a gente teve assim, a gente nem completou um ano ainda, né? E a gente tem o Ash aí tendo que subir 3 níveis, né? Na pirâmide aí pra chegar no topo. O que eu imagino que vai acontecer em algum momento que ele vai perder e ele vai descer um pouco no ranking. Talvez com a Bia aí, que tá pra aparecer no anime, que é também até agora tá invicto, né? Se eu não me engano. Pois é, então. Eu não sei se ela... Tem o Leon. Eu acho que tá invicto, cara. E mesmo assim, por exemplo... tem o Leon. A gente pode ver o Ash perdendo pro Leon na primeira, não sei. Porque como é um campeonato dinâmico, não é porque a pessoa perdeu uma vez que ela não pode desafiar de novo. Isso que eu entendi, assim. Não sei. Eu entendi assim também. Então, ele pode, né? Se ele perder agora, ele cai um pouco. Depois, se ele ganhar, ele sobe mais. Dependendo da força do oponente, ele sobe mais ou cai mais. E por aí vai. Então a gente ainda pode ter algumas reviravoltas, né? A gente pode ter. E outra, mostrou, por exemplo, num episódio ele escolhendo o treinador, olhando lá qual treinador tá mais próximo. Então a gente ainda pode ter umas reviravoltas aí e talvez mais um ano. Mas a gente também fica com esse gostinho dos ginásios de Galar, né? Porque, igual a gente comentou, por mais que seja inovador não ficar focado em Galar, e se a gente não passar por Galar... A Liga de Galar vai ser esquecida, assim, ela nunca vai acontecer. As insígnias de Galar o Ash nunca vai ter. Porque se a gente for pra 9ª geração depois, isso vai ficar perdido? Isso não vai acontecer? Então também não ficaria estranho? Então, é aquilo que eu falei. Na minha opinião, o melhor dos mundos é a divisão. Primeira metade, campeonato mundial, Leon e time, né, tal. E a segunda metade mantém os times, mantém o Gol, mantém a Koharu, tudo... Mas parte pro ginásio e aí a gente tem a história natural. Eu acho que isso seria o melhor dos mundos. E aí, o que também, né, faria com que isso fosse muito bom? Se você dedicar somente metade do anime nos ginásios, teriam também muito menos fillers. Né? Porque imagina, você antigamente tinha uma estrutura de 3 anos, desde o primeiro ginásio até a liga. Se você encurta isso para meio período, né, que seria 1 ano e meio, você encurtaria muito os fillers e daria uma dinamicidade muito maior. A história como um todo, né? Eu também aposto nisso, porque a gente também tem que pensar o seguinte: quando ele vai hoje, né, nessa atual temporada, um episódio em Hoenn, um episódio em Sinnoh, enfim, a gente tá falando de regiões que ele já explorou meio que exaustivamente, né, na determinada geração. De 3 anos. E a gente já conhece. Agora, Galar, a gente conhece muito pouco no anime, né? Se ficar em alguns episódios apenas... Quando terminar a geração e a gente não tiver uma jornada propriamente em Galar, a gente vai ter um gap aí. Porque a gente não vai conhecer os ginásios de Galar, a gente não vai conhecer a cidade de Galar. Então talvez a gente precise, num segundo momento do anime, né? Isso a gente já tá só supondo aqui, teorizando, o que a gente acha que vai acontecer. Um segundo momento em que o Charming Rose vai convidar o Ash pra desafiar. Porque a gente teve já o Charming Rose aparecendo num episódio
da batalha do Raihan contra o Leon. Se eu não me engano, ele vê o Ash falando, né, que ele vai derrotar. Ele vê. Exatamente. E eu acho que ele vai convidar, porque a gente sabe que em Pokémon Sword Shield é o Charmaine Rose que convida o pessoal, né, os treinadores, pra desafiar os ginásios. Então eu acho que a gente vai ter esse convite acontecendo, até mesmo porque a gente também pode explorar mais a mecânica Dynamax e Gigantamax com isso, né? Que é algo que a gente vê nos ginásios de Galar. Bom, só mudando agora de assunto, né, Danilo, passando para falar um pouco mais sobre os times deles, eu acho importante também. Primeira coisa, né, os dois já estão bem grandes. Atualmente, né, nesse episódio que a gente tá agora, episódio 32, o Ash já tem um Pikachu, um Gengar, um Dragonite, um Farfetch, né, de Galar, e um tão aclamado Riolo, né, que Fale aí sobre o Riolo. Oi? Fale aí sobre o Riolo que você tanto gosta. Agora, cara, é assim, ó. O Lucario é meu Pokémon preferido. Desde que Sinnoh saiu, sempre foi. E eu sempre tive a curiosidade de ver como seria a história, né, no anime Pokémon, dando ênfase ao Ash com o Riolo. E pra mim tá sensacional. Sensacional. Não poderia estar melhor, porque eu acho que, primeiro, o Riolo ele é muito famoso já no anime, né? Ele já tem não só com o Ash, mas no anime como um todo. Sim. E dá, assim, aumentar essa fama na mão do Ash, da forma como tá sendo, é o que eu sempre quis. Pra mim tá sendo sensacional, eu já assistiria só pelo Riolo. Certo. Assim, quando a gente olha pro time que ele tá formando, então assim, só tem um espaço pra um Pokémon aí, né? Que a gente já pode puxar o que a gente ia falar. Que a gente tava supondo que poderia ser o Grook, né? Já que o Gol ficou com o Scorbunny e com o Sobble. Talvez o Grook fosse o inicial que o Ash vai ganhar em Galar. Talvez, quando ele for desafiar os ginásios. Não sabemos. Pode ser, pode não ser. Mas assim, eu ficaria meio chateado se o Gol ficasse com os 3 iniciais. Aí você teria o protagonismo que você queria lá. Ah, mas eu acho que o Ash merece. Se ele ficasse com os 3... Eu também, não. Eu quero que o Ash pegue o Grook também. Os 3 com o Gol é sacanagem. Não. Aí ia ser muito... Não, pois é. Assim, a gente tem o Farfetch de Galar, que foi uma surpresa. Ninguém imaginava. Eu acho que poucas pessoas imaginavam que o Ash... O Riolo também eu não esperava. Não, o Riolo também não, mas era algo assim, que vários merchandising já indicavam. Eu não esperava nenhum, Danilo. Pra falar bem a verdade, eu não esperava nenhum. Não esperava um Gengar, não esperava um Dragonite, não esperava nada. Não, pois eu esperava um Pikachu e o inicial de Galar. Não, pois é, essa temporada ela quebrou, assim, qualquer previsão que pudesse... pegar direto, né, sem ser o Gastly, o Haunter, né, direto um Gengar. Cara, que coisa maluca, isso nunca aconteceu antes. Não, o dia que o Ash capturou o Dragonite foi pros Trending Topics do Twitter, porque, assim, todo mundo surtando. Então, assim, foi um surto atrás do outro, né, Dragonite, Gengar, depois Riolo, e foi assim. E agora o Farfetch de Galar. Talvez o que tenha menor destaque aí seja o Farfetch por enquanto, que a gente não viu muito dele, né? A gente pode ter um Sirfetch lá na frente. Mas aí, é esse time que vai enfrentar o Leão? E aí, o que você acha? Eu acho que é. Eu chutaria que vai ter um Pikachu, vai ter um... Não é um time fraco, né? Não dá pra falar. Esse Farfetch, né, ele pode estar aí como Kuninho, mas tem que lembrar também que sempre tem um Pokémon desse, né? Eu lembro do Buizel, do Buizel, né? Lá em Sinnoh, que do monte daqueles gigantes, né? Infernape, Torterra, enfim, daqueles gigantes, tinha lá o Buizel, que tinha sangue e espírito de batalha ali, né? E se safou ali. E ficou. É a forma como eu vejo esse Farfetch aqui. Teremos com certeza um Lucario, né? A abertura já indicou isso, já tá, acho que mais do que confirmado. E, sinceramente, Ash e Lucario contra o Leon, eu não preciso de mais nada, cara. Eu acho que vai ser esse time, sim. Acho que vai ser esse time, pelo menos durante essa primeira metade. Talvez quando comece uma segunda metade, não sei se alguns Pokémon antigos voltam, não sei. Mas eu chutaria que esse vai ser o time dele, sim. Adicionando um Grook aí que pode ser que evolua também. Então, no caso do Ash, eu prefiro ele com os Pokémon dele, que ele já tem de outras gerações, do que ele saia capturando um monte de Pokémon aí, igual o Gol tá fazendo.
Então, assim, eu gosto desse time, tá muito legal, algo que a gente nunca imaginava, tá acontecendo, super incrível. E ele vai enfrentar o Leon e vai derrotar. Agora, posso falar meu Dream Team, assim, tipo, o que eu gostaria que fosse o máximo de todos? Diga lá, É que quando a gente fosse pra Galar, então, com os ginásios, que ele tivesse a liberdade de mudar os times. Porque, pensa bem, a gente não... Se acontecer aquilo que a gente tá falando, no segundo momento a gente ter o ginásio de Galar, a gente vai ter que elevar o nível de todos os líderes. Pra que não seja, sabe, depois de derrotar o Leon, que é tipo um treinador super forte, a gente volte pra um ginásio de água, de grama no início da jornada, que tem Pokémon nível 5, nível 15. Exatamente. Então ia ser um choque meio assim, grande. Então assim, a gente aumenta o nível das batalhas, dos treinadores, né, da força dos Pokémon. E aí a gente pode ter um Ash mais ousado, que começa a variar. É muito difícil isso acontecer, a gente sabe, os roteiristas eles evitam ao máximo trazer os Pokémon antigos do Ash. A não ser o Charizard que sempre volta. Mas eu gostaria que isso acontecesse pela primeira vez. Já que a gente tá vendo um anime quebrar tantas barreiras, olha, eu queria tanto que os Pokémon do Ash ficassem no laboratório Sakurai junto com o Go, pra que a gente visse eles interagindo. Sabe, eu gostaria mais de ver o Oshawott com o Snipe interagindo do que os Pokémon do Go interagindo todo episódio. Porque assim, eu imaginava que os roteiristas não gostassem de animar os Pokémon no laboratório interagindo. Mas a gente tá vendo isso com os Pokémon do Go. Sabe, eles estão lá interagindo todo episódio. Então por que não ter os Pokémon do Ash fazendo isso também, sabe? Ia ser muito legal. Então assim, eu gostaria muito, muito, muito que isso acontecesse em algum momento. Se tivesse acontecendo já, sabe? Mesmo que eles não tivessem participando de batalha, mas só deles estarem lá já ia ser muito legal. Mas eu espero no segundo momento que eles voltem a aparecer. Porque quando isso aconteceu em Sinnoh, na liga, eu achei o máximo. Foi muito legal. Foi muito legal. Aquele Sceptile foi muito legal. Então, também, né? Sceptile, Torkoal, Swellow, apareceram vários. O Cyndaquil evoluindo pra Quilava na liga Sinnoh. Então, assim, eu acho que isso pode acontecer. A gente tem abertura pra isso. A gente tá vendo o anime rompendo aí várias barreiras, trazendo bastante inovação. Eu acho que isso é muito legal. Não tem por que a gente evitar isso. Já tá acontecendo, né? Só que não com os Pokémon do Ash, né? Exatamente. Isso que é complicado. Eu também queria muito ver os Pokémon antigos do Ash. Eu não canso, todo dia eu penso naquele Gible. Eu quero muito ver aquele Gible. Sim, exatamente. Aquele Gible pra mim é a mesma história do Riolo, cara. Entendeu? É aquele Pokémon que eu sempre quis ver com o Ash, e sabe, que eu acho um Pokémon legal, assim. Uhum. E nunca mais voltou, né? É a mesma coisa que se Riolo não evoluísse e ficasse esquecido, né? O cara ia ter um Riolo e não ia evoluir, enfim. Eu acho que pode ser que volte, sim, principalmente por essa dinâmica que tá acontecendo com os Pokémon do Go. E pra mim, esse time... Tá sensacional. Tá muito legal, sim, com certeza. Só, assim, falando um pouco mais do Riolo, desde que, né, teve a história do episódio do ovo e tudo mais, mas ele apresenta, né, aparenta um espírito de batalha que indica que teremos coisas boas, né, no futuro, indica que teremos boas novidades. Eu aqui queria deixar que eu tenho certeza que teremos Mega Lucario na mão do Ash. Eu vou ficar... Cara, tem que ter. Eu vou ficar muito triste se não tivermos o Mega Lucario. Principalmente pelo fato de que nós já tivemos o Mega Lucario nesse anime. Sim. Né? Então, cara, tem que ter. Eu acho que vai acontecer mesmo. E nossa, a gente tem que falar que o Dragonite também tá dando um show nas batalhas, né? A gente viu o Dragonite aí derrotando o Mega Lucario da Corrina. Algo que em causa o Pikachu teve uma grande dificuldade. Ali ele dá um show e derrota mesmo, mostrando toda a sua força. Então a gente tem um time assim que... teve uma batalha muito boa. Sim, exatamente. Não lembro agora contra quem, mas eu lembro que teve uma batalha que ele entrou e arrasou, assim, tipo, em 3 golpes. Acho que foi contra o Pisces, na batalha no ginásio de Vermilion. Isso. Então, acho que foi isso mesmo. Tá muito legal, né? A gente espera aí mais protagonismo ainda deles, mais desenvolvimento, mas assim, tá muito legal mesmo. Espero Mega Lucario também. E aí a gente espera que o Gol desenvolva mais o time dele também, né? Talvez trazer mais evoluções, os Pokémon do Gol, não só captura. A
trazer mais evolução, mais Pokémon em batalha, participando, né? Não só ajudando ali quando precisa, mas interagindo mesmo. E aí a gente fica esperando os Pokémon do Ash. Bom, vamos seguir, né? Que eu acho que o anime ainda vai trazer muita pauta pra gente no futuro, pra conversar. E a gente ainda ia falar um pouco das raids, né? Que era algo que surgiu no Pokémon GO, no jogo mobile. E isso já apareceu no anime, né? No episódio do Galar, que talvez a gente tenha outro, Lucas, com Flygon. Cara, eu acho que com o Flygon não. Você acha que Eu não? acho que com o Flygon não. Eu acho que com o Flygon não. Não Mas sei. eu acho que com certeza vão aparecer de novo, né? Eles não iam colocar uma vez só no anime. Não, assim, o legal é saber que tem essa dinâmica das raids no anime, que é algo que foi novidade do Pokémon GO, que o pessoal gostou muito, foi trazido pra cá. E a gente teve uma raid 1 nova, não foi nem Galar. Então, E tipo eu senti assim, que foi natural. E foi natural. Ah, a gente teve uma raid no primeiro episódio também, né? Com o Lugia, lembra? Ah, Ele nasce sim, do sim. ovo e o pessoal Sim. tenta derrotar ele e não consegue. É verdade, Então, é tipo assim, verdade. a gente tem Pokémon GO escancarado assim no anime. Talvez a gente tenha mais raids no futuro, né? Ah, com certeza, com certeza. Mas eu senti que essa rede do Galar, que ela foi natural. Eu até achei engraçado na hora, porque tava tendo, né, aquela coisa toda, e um monte de gente junta, batalhando e tal, e o bicho tava louco e tal. E aí, uma hora, eles falam, né, vamos batalhar, fazer uma batalha raid. A hora que eu li, eu não tinha percebido até então que era isso que tava se moldando. E a hora que eu olhei, eu falei, caramba, olha só, eu nem me toquei assim, sabe? Na hora, foi natural, foi criativo, foi de um jeito que encaixou, sabe? Teve um... Não foi tipo, vamos lá, vamos batalhar com um Pokémon gigante. Não, foi, sabe? Teve uma história, entra na caverna, cada um dos personagens que estavam ali tinha um motivo pra estar ali. Foi um mini filminho, né? Sim. A gente pode até supor, não sei, se aqueles Pokémon lendários que a gente falou no começo, eles não vão aparecer em raid. Porque a gente teve o Lugia nascendo de um ovo de raid bem no primeiro, no segundo episódio ali. A gente teve um lendário saindo de um ovo. E sendo desafiado, tinha vários treinadores tentando derrotar ele lá. Talvez a gente pode ter uns Zapdos, Moltres, Articuno aqui como chefe de raid, porque eles foram um dos primeiros no Pokémon GO que foram inseridos nas raids, né? Eu acho até mais provável, né? Não sei, pode acontecer, né? Sim, sim. Mas agora falamos tudo sobre a história, sobre tudo aquilo que a gente queria sobre as coisas que vão acontecer, quer dizer, vão acontecer não, né? Que estão acontecendo, aconteceram. Mas também acho que a gente tem que ressaltar uma outra parte que também é importante no anime, que foi muito comentada durante a Lola, que são os aspectos técnicos, né, Danilo? Aquilo que tá referente ao som, aos traços, ao desenho, a forma como ele tá... A animação das batalhas. As batalhas, enfim. A primeira coisa que eu acho importante aqui de falar é que o anime está muito engraçado. Muito engraçado. Eu não sou o tipo de pessoa que dou risada... Assim, o anime, ele é feito para todas as idades. Mas é inegável que você começa, geralmente, né, quando você é criança e tal, e você dá risada de coisas mais tontas ali que acontecem. E eu não sou, né, nunca fui o tipo de pessoa que assistia o anime e achava engraçado as bobeirinhas e as piadinhas que aconteciam durante a história. Nunca, assim, eu entendia que era um alívio cômico e tudo mais, mas, sabe, nunca dava aquele sorrisinho assim, tipo, achava legal, mas não me tirava a risada. E, cara, eu ri com esse anime, cara. Eu ri mesmo. E por que isso tá dentro de aspectos técnicos? Porque são detalhes que às vezes passam despercebidos, mas que fazem total diferença, tanto no som quanto no traço, e que você não percebe na hora, mas quando você para e olha mesmo, é um alívio cômico muito, muito, muito bem-vindo. Então, tem, que eu lembro aqui de cabeça, o episódio dos Magikarp, né, que tem a competição dos Magikarp que vão pular. Esse episódio foi muito louco. O Magikarp, ele sai da órbita da Terra, entendeu? A cena do Magikarp saindo da órbita da Terra, assim, cara, muito bom. Não sei se alguém vai lembrar aí também sobre nesse mesmo episódio tem uma cena que o Machamp vai levantar os pesos que o Magikarp tava E ele fica com dor na coluna. Ele fica com dor na coluna e aí passa dois Machamp atrás, assim, segurando uma maca, carregando o Machamp com a mão nas costas, muito assim. Louco. Cara, coisas assim... Não sei se você chegou a ver
Mas na batalha do Ash contra a Corrina, uma hora lá que tem um golpe muito forte, uma ventania, loucura. Uma ventania mostra um personagem voando na arquibancada. Ele passa voando, assim, tipo, eu achei muito engraçado isso também. Mas é esse tipo de detalhe, exatamente, esse eu não percebi, mas é exatamente esse o tipo de detalhe que eu tô querendo dizer. Alguns momentos que passam desapercebidos, em momentos inusitados, né? Eu lembro também da cena do quando os Rumple, eles evoluem pra Silcon, né? Ou pra Casco, não lembro agora. Mas os três viram o mesmo, né? Os três viram ou Silcon ou Casco, não lembro agora. E a cena, né? A reação dos três olhando, tipo meu Deus, os três evoluíram, não acredito, qual que era a chance disso acontecer. Enfim, esses momentos, assim, o traço, o rosto dos personagens, o desenho, o som no fundo, né? Aqueles barulhinhos de quando alguém fala alguma bobagem. Isso tá muito bem encaixado, muito bem editado, muito bem montado, né? A montagem tá muito bem feita. Então eu tinha que falar disso como aspecto técnico aqui, como primeiro aspecto técnico, né? Que pra mim é um ponto muito positivo e eu acho que foi isso que foi, além da história que a gente comentou agora e tudo, foi isso que também foi me segurando, sabe? Que eu falei, cara, tá realmente muito engraçado isso aqui, cara. O que você acha sobre isso, Danilo? Eu preciso defender um pouco a Lola, porque a Lola eu acho que foi a geração que já começou a usar nesse aspecto cômico. A gente teve muito abuso de caricaturas, assim, durante a geração. Essa parte do humor, ele ficou muito mais presente, coisas que a gente não tinha nas temporadas anteriores. Então, assim, eu acho que quem começou isso, o precursor, foi a Lola. E aqui a gente continua tendo isso, reforçando, porque é algo muito legal mesmo. A gente deixa de ter aquele anime ou só momentos sérios de batalha, ou aquela monotonia dos episódios filler. Tipo, em que acontece uma historinha legal, mas tipo, fica por aquilo mesmo. A gente tendo esses momentos de humor, eu acho muito legal. E a gente deixa de ter deixa de depender só da equipe Rocket, que era sempre o único alívio cômico. A gente não precisa só deles para ter humor no anime. E a gente também não precisa ter só um Pokémon como alívio cômico, sabe? Porque igual foi o Shawuchi lá na quinta geração. Ou quando... Caramba, qual que é o nome de grama? Meu Deus do céu. Fugiu o nome agora, já vou lembrar. Não. O da última geração, meu Deus do céu. Que não evoluiu a... Ai, meu Deus do céu, inicial de Alola, Danilo. Que o Ash tinha, que evoluiu a Everstone. Isso, Rowlet. Meu Deus do céu, também fugiu o nome. Sim, pois é. Mas olha só, o que esse anime avança? Porque quando começou a história, então assim, Rowlet, beleza. Quando esse anime atual começou, a gente tinha o Scorbunny como alívio cômico. O Scorbunny era muito engraçadinho. Então assim, tudo indicava que ele era o alívio cômico na série. Pronto. 15 episódios, ele vai lá, evolui e fica sério. Mas isso não acabou com o alívio cômico, sabe? Tipo, o alívio cômico, nem gosto muito desse termo. Mas assim, não acabou com o humor da série. A gente continuou tendo esses momentos, né? Isso que é legal. A gente não precisa de um Pokémon que não evolui pra ser humor. E a gente não precisa só da equipe Rocket. A gente traz muitos outros, né, elementos que também tem esse humor. E é um humor muito físico, assim, sabe? Às vezes não é nem o que o personagem fala, mas é como o personagem fala. Nossa, então, sim. Os rostos, né? O olho, a boca, são expressões que eu, né, confesso aqui, eu não assisti a Lola, então acredito nisso que você tá falando, sobre que já começou lá. Mas acompanhando aqui agora, né, a partir de Jornada dos Pokémon, foi uma coisa que nitidamente, os primeiros episódios, 3 primeiros episódios que eu vi assim, eu falei, cara, isso tá muito, muito engraçado. A equipe Rocket, como você falou, tá tendo um foco muito menor, eles estão sequer aparecendo em todos os episódios, né, não estão mais aparecendo em todos os episódios. Eu gosto disso, não porque eu não gosto da equipe Rocket, mas porque eu acho que é um saco quando fica todo episódio aparecendo e tipo assim, né, eu não gosto quando a equipe Rocket ela é assim, o episódio tem que ter 20, 23 minutos, né, isso que o episódio tem em média. E aí, o que eles fazem? Eles montam um episódio, só que dá 16. E aí, o que eles fazem? Eles falam, faz a equipe Rocket aparecer aqui, ganha uns 4, e pronto, dá uns 21, tem mais, né, os créditos finais, e aí encaixa ali, né? Eu não gosto quando isso acontece. E aqui não tá acontecendo isso, né? Sim. Não tá. Sim, um problema que a gente tinha nas séries, né, Jotô, Enhoen, até Sinnoh,
é que a gente tinha muitos roteiros que dependiam da equipe Rocket pra acontecer. Então era assim, era aquela reciclagem ao máximo, tipo, todo episódio era a equipe Rocket tramando alguma coisa e no final decolando de novo. E aí talvez isso tenha ficado cansativo ao longo do tempo, então é aquilo que você falou, hoje a gente não depende da equipe Rocket pra ter roteiro no episódio, né? Eles continuam fazendo a mesma coisa, só que não precisa ser só isso, né? A história não precisa girar em torno da equipe Rocket roubando algum Pokémon. Então isso é muito legal. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem mais humor, a gente também tem aqueles episódios que trazem sensibilidade, né? Que vão para um lado mais emocional, como o episódio que a gente teve da própria equipe Rocket com o Ditto, né? Ajudando ele lá. Foi bem legal aquele episódio. E também, mais recentemente, o Pikachu com o Ash, né? Que o Pikachu ficou com ciúmes do Riolo. E a gente tem toda uma trama ali de aproximar os dois treinadores. Então, assim, tem esses momentos de sensibilidade, também de emoção, e eu acho que fica muito bacana essa diversidade. Sim, e sobre episódios emocionais também teve esse último, né? Que também foi sobre o Go e a amizade. Também não foi um episódio exatamente, né? Foi um episódio mais dramático. Também é importante ter tudo isso, mas no geral, né? Depois dos 30 episódios vistos, eu realmente achei muito engraçado. Eu lembro até, né, você falou de Alola agora, eu lembrei do episódio do Empoleon, da Batalha do Empoleon. Lembra dele virando, né, a cena que ele vira? Eu não lembro o contexto da batalha, eu lembro que foi no final. Mas é desse tipo de coisa, né, que eu tô falando. E todos os Pokémon também, enfim, muito humor físico, eu tô adorando. Outro aspecto técnico, né, que também vale a pena ser comentado, a trilha sonora. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito, né, dessa parte de edição, de vídeos, filme, gosto muito dessa parte. Então eu presto muita atenção nessa parte de trilha sonora e tá muito bom, né? Todas as cenas de batalha, de evolução, a Batalha do Leon tem uma trilha sonora muito boa. Pra mim, a melhor cena até agora desse anime foi o momento da mega evolução do Lucario. Eu sou suspeito pra falar, é verdade. Mas pra mim, a cena como um todo, a montagem da cena, a forma como os focos que são dados, a música no fundo, a animação das cores da Mega Evolução, né? A Mega Evolução tem aquela coisa de ser meio colorido, com símbolos e tal. Pra mim, é impecável e tá de parabéns, assim. Tá muito, muito, muito bem feito. Um ponto aí que eu gostaria de comentar sobre a trilha sonora. A trilha sonora do anime, ela é sempre muito elogiada, mas isso na versão japonesa. Infelizmente, quando o anime vem pro ocidente, e por questões de direitos autorais e tudo mais, normalmente toda trilha sonora é alterada. E isso é motivo, assim, de grandes críticas, o pessoal não gosta, porque é igual você fala, uma trilha sonora impecável, aquele momento, um clímax, a música perfeita que dá todo sentido na batalha. Chega aqui, eles colocam uma música genérica, que às vezes nem tem o fit perfeito, e aí fica uma coisa... Tem um motivo pra estar ali, né, Danilo? Então, exatamente, só que eles não conseguem manter a mesma música quando lança a versão ocidental. Isso é muito ruim, né, porque igual você falou, tem a emoção, tem, sabe, aquela coisa que fica muito legal daquele jeito, e chega aqui depois eles pisam na bola. Sim. Infelizmente. Eu adorei, cara. Pra mim, essa cena da Mega Evolução do Lucario é muito boa. A cena da evolução do Scorbunny é muito boa. A cena da evolução do Dragonite, né, do Dragonair, é muito boa. Esse episódio mais recente, do Milotic, também é muito boa. E a do Mega Lucario é excepcional pra mim, cara, a hora que eu olhei aquilo. Sério, muito bom mesmo. É uma pena que quando vier pra cá, não vai ser a mesma, mas vejam a versão japonesa, é muito boa mesmo. E por fim, de aspecto técnico, acho que aqui até a gente já comentou antes, né? Mas só enfatizando a qualidade da animação, ótima qualidade da animação. Acho que eles conseguiram quitar as pessoas que não gostam, pelo menos não quitar, vai quitar talvez seja forte, mas conseguiram diminuir muito a quantidade de pessoas que não gostam. Então acho que eles acertaram a mão dessa vez. Eles estão trazendo mais pessoas, né? Eu acho que várias pessoas que não estavam acompanhando voltaram a acompanhar. E eu sou uma delas. Eu sou o exemplo clássico disso. Eu não acompanhei a Lola, realmente não gostava. Aqueles traços eu não conseguia. E agora tá dando gosto. O que eu mais estou gostando, além da história, são os traços e todo esse humor que eu já comentei. Mas a animação tá maravilhosa. Realmente muito, muito boa. E para o nosso último momento aqui do podcast, a gente vai falar sobre os comentários de alguns leitores da PBN que comentaram lá no Instagram,
né? Que a gente fez uma pergunta, o que tava achando do anime, dessa Jornadas Pokémon. E a gente vai falar aqui alguns comentários do pessoal que escreveu lá. Então a gente tem o Lucas Mariano, que falou, olha, eu tô gostando, tô curtindo. E ele gosta do fato de não ser focado exclusivamente em uma região, né? Que a gente comentou que a gente também tá gostando bastante. É um ponto muito forte mesmo. Né? Uhum. O Alexandre Ferreira, antes, né, de qualquer coisa, desculpa se a gente ler algum nome errado aqui, tem alguns nicks bastante diferentes, difíceis de ser lidos aqui. Mas enfim, o Alexandre Ferreira 1151, ele diz diferente, mas dá pra assistir. Né? Eu acho que ele é daquele assim que gosta muito do estilo tradicional, mas tá, ok, tô dando uma chance. Deu uma chance e tá gostando, né? E realmente, diferente, isso é inegável, realmente bem diferente dos tradicionais, né? Dos tradicionais não, dos antigos. Né? O Yuri Muriel disse, tá bem interessante a dinâmica do anime, principalmente pelas capturas do Ash, né? Que é algo que tá agradando bastante mesmo. Aí ele diz, poderia estar com os gráficos de Kalos pra estar melhor. Há quem defenda que a animação de Kalos seja a melhor de todas, né? Outros falam de Sinnoh, enfim, tem gente que critica a animação de Kalos. E o Yuri aí, ele defende que ele gostaria de uma animação mais próxima de Kalos. Mas na minha opinião, a animação tá bem legal, hein? Então, como eu falei, a animação pra mim é um dos pontos fortes dessa temporada, eu tô gostando muito. Mas eu dou meu braço a torcer, sim, que Kalos, ele tinha uma pegada mais... Eu acho que eu preferiria Kalos, sim. Talvez o melhor dos mundos pra mim seria juntar a animação de Kalos com todas as características humorísticas que estão tendo agora, que estão sendo permitidas com essa animação atual. Então, juntando os dois mundos, pra mim, acho que seria o ideal. Mas eu dou meu braço a torcer que, embora essa animação esteja maravilhosa, Kalos era, sim, mais maravilhosa. Sim. Agora, o Peu_Giovanni19 diz que pra ele está sendo um dos melhores até agora e a estética nova é muito chamativa. Eu concordo, Giovanni. Concordo mesmo com você. O Boirones disse, gostei muito, né? Tá gostando bastante. Acho que depois de Sun Moon eles perceberam que deveriam se arriscar mais. É aquilo que a gente trouxe, né? O anime, os roteiristas, eles perceberam que dava pra arriscar, trazer coisas novas, coisas que nunca tinham sido feito antes, e não ficar naquele conforto, né? Naquilo que era cômodo, confortável, que era a fórmula de sempre. E isso sim, realmente, Boirones, muito legal mesmo. A Laura Sir... Isso é difícil, hein? Laura Sirlink, não sei como é que diz, desculpa. Incrível, trouxeram antigos personagens de volta, o Lance e a Corrina. Realmente, já trouxeram esses dois, né? Inclusive a Corrina com o maravilhoso Mega Lucario. Mas também achamos que provavelmente muitos outros ainda vão aparecer. Uma das apostas que a gente fez aqui foi a Cynthia, né, Danilo? Queremos Ash enfrentando com certeza queremos. Cynthia. Com o Garchomp dele, né? Do Gible que vai evoluir pra Garchomp. Sim. O Alisson Wa disse, estou achando muito divertido, um anime leve, gostoso de assistir, fora as batalhas incríveis. Isso aí, também concordo, muito legal mesmo. Batalhas muito boas. O Gu.cifuentes diz assim, gostava mais de quando o Ash vivia aventuras, lutava em ginásios e o foco era só um. Então aqui ele discorda, né, aparentemente um pouco mais sobre essa questão das mudanças que estão aparecendo agora. Ele preferia aquela pegada mais tradicional das lutas de ginásios. Há também, né, Danilo, aquele pessoal que preferiria um aspecto um pouco mais tradicionalista. Sim. Não é tão fã assim das válido. mudanças. Mas eu percebo que tá conseguindo captar bastante gente essa pegada nova, né? Sim. E a gente acha ainda, pelas nossas apostas, que o Ash ainda vai viajar por Galar, né? Acho, sim. Como era antigamente. Sim, segunda metade aí, como que é? O Gu Cifuentes. A segunda metade do anime eu chutaria assim que vai ser mais nessa pegada mais tradicional antiga, né? Queiroz, Lucas, é um anime gostoso de assistir, mesmo sendo bobinho, né? Que a gente falou do humor. Achei melhor que os primeiros episódios de Sun Moon. Eu acho que essa fase inicial tá melhor do que qualquer temporada. Porque a gente vê que os primeiros 30, 50 episódios de cada temporada é muito devagar, ou muito inicial, assim. Pokémon, assim, em forma estágio inicial, as batalhas de ginásio que normalmente eram dos níveis mais baixos.
E aqui eles ousam bem mais, e a gente já tem um nível bastante elevado logo no começo, né? Então acho que essa fase tá melhor que qualquer outra inicial. A gente até precisava um dia fazer alguma matéria comparando, né? Os primeiros 40 episódios de cada geração, o que o Ash tinha alcançado até lá. Cara, pra mim, essa já ganharia nessa suposta matéria, porque em 32 episódios o time do Ash é um Pikachu, um Dragonite, um Gengar, um Farfetch de Galar e, pra mim, né, que já ganharia, um Riolo. Então, só esses 5 pra mim, os 30 primeiros episódios, realmente, igual você falou, tá melhor pra mim que qualquer outra temporada. Sim, com certeza. O Henrique _Hikari, não sei se é assim, Hikari, desculpa, amigo. Ele diz assim, eu gostei do Gol, ele faz tudo que eu fazia no jogo. Olha, não podemos negar, porque nos jogos eu também tento capturar todos os Pokémon e no Pokémon GO eu faço a mesma coisa. Exatamente, eu ia falar do Pokémon GO, né? No Pokémon GO o objetivo é esse, mas nos jogos tradicionais eu também ia lá, tentava completar a Pokédex, ficava horas e horas e horas jogando. Então sim, o GO representa boa parte da comunidade da franquia, né? O Dani Rocha disse, o melhor anime de Pokémon de todos. Simplesmente a temporada que lhe deixa mais empolgado. Também concordo. Todo episódio eu fico ali esperando, todo domingo, pra ver o que vai acontecer. E sempre novidades, né? Muito bacana mesmo. Qual Pokémon o Gol vai capturar, né? E aí, Lucas, nosso último comentário com uma pergunta. O último comentário aqui, na verdade não foi um comentário, né? A gente fez uma pergunta lá no Instagram, dizendo, né, pro pessoal comentar nos stories qual era o que estavam achando do anime. E o Games.Zort, ele não fez um comentário, mas sim uma pergunta. Ele diz assim, a seguinte pergunta: a falta de evolução do Ash como personagem é uma falha do anime? E aí eu deixei isso pro final, e até comentei com o Danilo que a gente deveria falar sobre isso aqui. Talvez muito por cima, mas eu acho que vale até, comentei isso com o Danilo, um podcast próprio, fazendo essa discussão, se a falta de evolução, né, aquela história dele ter sempre 10 anos, e muitas vezes não se lembrar dos Pokémon antigos dele, e os Pokémon antigos não voltam, enfim, tudo aquilo que todo mundo já sabe, né, todo mundo que acompanha já sabe. Isso é uma falha do anime, Danilo? Então, eu não acho que nem é a falha, eu acho que a proposta do anime é não desenvolver ele assim como personagem humano, de trazer um passado muito consistente ou um futuro muito bem definido que ele tá alcançando. A gente tá estagnado no tempo no anime, né? Então, assim, ele tá com sempre 10 anos. A gente vê ao longo de todos esses anos, né, 25 anos aí quase, que a gente não teve muitos elementos que adicionaram a história do Ash criança. A história de quando ele nasceu, quando ele era criança, enfim. A gente não tem isso muito claro. Poucos episódios trazem a visão do Ash como criancinha. Porque o anime enxerga que aquilo não contribui em nada, né? Contribui muito pouco para definir a história desse momento que o Ash vive. E também não avança, porque se avançar e ele virar um mestre Pokémon, melhor treinador de todos, a gente também acaba. Então, assim, eu acho que essa dimensão temporal de agregar elementos, o anime ele não foca nisso porque não é interesse, né? Sei lá, eu não vejo essa necessidade. Não, o segundo ponto que você tocou pra mim é justamente o que eu ia falar. Pra mim, o motivo pelo qual ele não cresce é muito mais uma proposta mercadológica do que do anime em si, né? Muito mais daquela história de que se ele evoluísse, se ele crescesse, uma hora teria um fim, né? Então, isso não é bom rentavelmente. Imagina se hoje tivesse um Ash com 25 anos, fosse um mestre Pokémon e acabou. Óbvio, né? Óbvio que ele poderia virar um mestre Pokémon e ainda assim o anime continuar e desenvolver a forma como ele lidaria com o fato de ser um mestre... Ok, mas eu acho que na pegada que eles têm hoje é completamente óbvio, né? Isso, né? Mas é completamente proposital eles não quererem que ele cresça justamente para manter o negócio infinito, né? Sim. Assim como tá sendo. Eu acho que a gente não tem animes, assim, não conheço muito, né? Mas assim, quando o personagem de fato cresce, muda o visual e fica mais velho, se mantém o mesmo apelo, sabe? Eu acho que isso não ia ser muito legal em Pokémon. Mas assim, eu acho que não é essa a proposta do anime, né? Ele não sente essa necessidade de evoluir o Ash como personagem. Assim, tem os objetivos a cada temporada, mas não é algo que vai somando necessariamente de mais
é um pouco difícil falar disso, na verdade. É difícil, mas eu acho que assim, ó, a minha opinião pra mim, né, particularmente falando, não é uma falha. Também pra acho mim, que não seja. é mais uma falha do anime não voltar Pokémons antigos, e não antigos, né, e não citar que eles existem, personagens e tal. Exato. Pra mim isso é uma falha maior do que fazer com que ele não cresça. Exatamente. Então você não quer que ele cresça? Não faz, beleza, ele não cresce, mas tipo, todo anime volta um Pokémon, volta outro, evolui um, mostra que ele tá lá, né? Há quantos e quantos animes a gente não vê uma série de Pokémon do Ash, né? Uma série de Pokémon do Ash. A gente não sabe mais se o bicho tá morto, se o bicho tá vivo, mas se o bicho tá treinando. Então bicho, que diminuísse a sensação de abandono, né? Porque parece que o Ash abandonou. Exatamente, entendeu? Pra mim isso é uma falha muito maior do que o fato dele não crescer. Concordo. Mas é como você falou, Danilo, é difícil, é um assunto que pode ter gente que vai ouvir a gente falando isso e vai falar, meu Deus, claro que não, ele tem que ter 35 anos. Enfim, cada um vai ter uma opinião e eu acho sinceramente que vale até um podcast próprio pra falar sobre isso, né? Talvez trazendo um pessoal, outras pessoas aí também pra debater. Eu acho válido. Sim. Bom, gente, isso era o que a gente tinha preparado para conversar hoje, as nossas opiniões sobre o anime, o que tá vindo por aí, o que a gente quer que aconteça. A gente já tá aí em 1h20 quase. A gente espera que vocês tenham gostado dessa 6ª edição do nosso podcast. Deixem suas opiniões aí nas nossas redes sociais, a PBN tá no Twitter, no Instagram, no Facebook, a gente tem um grupo para leitores lá. Nosso site é sempre com as novidades da franquia, vocês podem ficar informados de tudo que tá acontecendo na franquia Pokémon. A gente vai ficando por aqui, né, Lucas? Quer falar um tchau? Vamos ficando por aqui. Só dar um tchau mesmo, agradecer por toda essa atenção. Hoje a gente ficou falando um pouco mais, né? Deu quase 1h20 aqui, com a edição vai dar um pouco menos. Mas é isso, agradecer, né? Teremos mais podcasts durante as próximas semanas aí. E acho que é isso, Danilo. Muito obrigado aí a todos que ouviram. E até o próximo podcast. PBNcast, aliás, né? Exatamente. Até o próximo podcast, pessoal. Até mais, até a próxima.